Glória a Deus. A graça e a paz a todos. Para quem não me conhece, né? Sou o pastor Carlos. Glória a Deus. Recebi um convite do pastor Reinaldo para estar ministrando nessa quarta-feira ali, ministério do Guardiã. Honrado. Aleluia, glória a Deus. Eu também fui. E eu creio que ainda continuo sendo os filhos da célula partilha de vida, né? Fiz parte, passamos anos, né? Nesse local como célula. Hoje estou aqui como convidado, como pastor, como amigo. E sou feliz por esse ministério, porque quantas vezes Deus mostrou que esse lugar seria um lugar de bênção, seria um lugar de manancial de águas, né, onde pessoas seriam tocadas. Sétima semana, né, de campanha, né, de culto, né, por essa causa, por esta causa me ponho de joelho, né? Causas. A pastora Piedade, na semana passada, falou sobre muitas causas, né? Sobre muitos propósitos, ao qual nós, como igreja, estabelecemos sobre as nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós realmente, porque na verdade, quando nós aceitamos Jesus, de cara nós não aprendemos tudo. Com o tempo, com os anos, com os meses, a maturidade ela vai chegando em nossas vidas. E quando essa maturidade ela vai entrando em nossas vidas, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo nessa maturidade e nós vamos aprendendo cada dia mais e mais. Qual o propósito do ministério, qual o propósito para o qual Deus nos chamou, nos delegou. Essa maturidade é necessária chegar na nossa vida. Quanto mais anos você passa caminhando, quanto mais anos você tem dentro do Evangelho, né? Quanto mais tempo, mais nós aprendemos mais e mais. E nessa noite não vai ser diferente. Aleluia. Eu estou aqui para ensinar vocês. Glória a Deus. Eu estou aqui para mostrar, através da palavra do Senhor, o quão é um importante propósito. Um dia, uma noite, nós estávamos conversando lá em casa, eu disse, verdade, a palavra falando sobre propósito. Até a pastora ficou disse, isso até agora o menino falando sobre propósito. Eu estava aguentando bem, mas eu disse, não, alguém me gostou do propósito. Eu estava lá. Aí eu acordava para nós sobre o propósito. De erguer os muros da cidade de Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre propósito também. Sobre alguns propósitos para o qual nós cristãos, alguns cristãos que estão descritos aqui na Bíblia, para o qual designou Deus, para muitos propósitos. O reino de Deus, ele é propósito. Quando você entende, tem essa maturidade que você está neste lugar por causa de um propósito, por causa de uma, eu posso dizer assim, de uma luta que você vai ter que entrar e vai ter que estar lutando o tempo todo por ela. Deus separa homens e mulheres para que esse propósito, para que essa causa possa ser edificada sobre a terra. É uma causa ao qual nós entramos junto com Jesus Cristo e lutamos através dessa causa para que pessoas sejam alcançadas, para que o reino de Deus seja estabelecido sobre a terra e para que
um milagre, foi um prodígio, foi uma maravilha, ou até mesmo testemunhos de pessoas, onde alcançou algumas pessoas. A palavra ela mudou meu coração, mas também testemunhos de pessoas também mudou também. Testemunhos fez com que eu mudasse, porque eu vi pessoas mudando e através dos testemunhos eu também decidi mudar. Eu sabia que se alguém mudou, eu também poderia mudar. Aleluia. Aleluia. Glória Louvado a seja o Deus. nome do Senhor. Mateus 6, 33. Vai falar sobre uma causa. Vai falar sobre um propósito para o qual Deus nos chamou aqui nessa terra. À frente nós vamos ver mais alguns versículos. Aquele que tiver caderno também, pode anotar. Mateus 6, 33 fala sobre o reino do céu. Sabe, eu vou estar falando dos versículos, vocês vão notando, aí vocês guardam essa ministração, se falar na frente, você está ministrando a vida da frente. Aleluia. Glória a Deus. É louvado seja o nome do Senhor. Desde a semana passada, eu venho pedindo direção a Deus, orando, conversando. E quando nós queremos aprender, quando nós decidimos aprender, rapidinho nós aprendemos. É isso, galera? Aleluia. Eu só ensino 2 vezes, a terceira tem que pagar. Né? Glória a Deus. Estou brincando com o João. Não é isso, João? Mas João conquistou. Ensinei e ele conseguiu a conquista dele pela primeira vez. Não sei se foi a primeira, foi a primeira? Foi a primeira vez, né? Quando for terminando aqui, eu ponho. Quanto ou não? Qual é a segredo? Bora. No finalzinho. Deixar o povo curioso. Glória a Deus. É uma simples coisa, irmão, mas que foi uma alegria para ele. Mateus 6, 33 fala sobre o reino dos céus. E diz assim, 33, vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? O seu próprio propósito. Essa palavra, ela fala de algo bem claro. Buscai em primeiro lugar, é isso que está escrito, Glória a Deus. o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o propósito para o qual, né, Jesus nos chamou, o propósito, a causa para a qual nós entramos é pelo reino. Por isso que eu digo, quando nós aprendemos a ter maturidade, quando nós crescemos, nós entendemos que essa causa para a qual Deus nos chamou, para a qual o Senhor separou cada um de nós, é para o seu próprio reino e para o nosso reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus, e o que é justiça, irmão? É lutar por uma causa, é lutar por alguém, é orar por alguém, é entrar numa causa pelo reino, é entrar numa causa pela uma vida, é entrar numa causa pela uma bênção para o seu irmão, ou para alguém, ou seja, para tocar a vida de alguém.
busca uma vida, que você ministra a vida de alguém. Sabe, quando você faz com que alguém venha até a igreja, quando você, irmão, entende que você é uma bênção na vida da outra pessoa, a sua felicidade às vezes se torna maior do que a da outra pessoa. Aleluia. A felicidade, ela vem sobre as nossas vidas quando nós vemos alguém transformado e quando a gente vê alguém mudado. Quantas das vezes as lágrimas vão cair dos meus olhos, a pastora Bernardo, o Reinaldo é muito chorando, é verdade, mas é muito velho. E tem alguns outros irmãos, quando a gente vê alguém, né, que chega na igreja, que chega com alguém, que muda a história dela, que muda a situação, e a gente vê aquele irmão crescendo, e isso para nós é uma alegria tremenda. Por quê? Porque foi uma causa que foi vencida. Foi um reino que foi estabelecido sobre aquela pessoa. E aquela pessoa estabelecerá o reino também. Vai fazer com que o reino cresça. Essa é a nossa causa sobre essa terra. E muitos homens, né, e mulheres de Deus também entraram por uma causa. Quero contar algumas histórias aqui também, na Bíblia. Vamos notando aí o que eu falei. Amém. Segundo versículo está lá em Esther. Você bota aí o livro de Esther, 4:16. Fala sobre essa mulher chamada Esther. Eu não vou muito me puxar na Bíblia, senão o tempo vai ser demorado para o que eu quero falar. Mas eu vou falar, depois vocês verem na Bíblia. Daí muitos aqui também conhecem a história de Esther. Aleluia. E nessa época, um homem se levanta contra o povo judeu e decide fazer uma lei para que todos fossem mortos. E ele inventa uma mentira, ele faz um engano ao rei. O rei, naquele momento, levanta uma lei para que pudesse matar aquelas pessoas sem ter um entendimento, sem saber até mesmo o que estavam fazendo, por causa de uma mentira de um homem. Sabe, de um homem que tinha um coração ruim, que tinha um coração mau, que era de outra nação e queria que o povo de Deus fosse destruído. E aí Deus levanta uma mulher chamada Esther e faz com que essa mulher, sabe, chegue até o rei Assuero e consiga um casamento com esse rei. E por causa desse casamento, irmão, ela consegue trazer livramento ao povo judeu. E aí, o que acontece? Algo importante, maravilhoso, por causa do reino de Deus, por causa do povo de Deus, por causa das pessoas de Deus. Essa mulher se levanta e ela decide fazer algo extraordinário nesse versículo. Ela chama o seu tio, Mordecai, e convoca, e faz com que ele convoque o povo para um jejum. E ela diz: olha, diga ao povo que jejum 3 dias com 3 noites, sem comer e sem beber. E eu e as minhas moças, né, eu posso dizer, as moças que cuidavam da época, da rainha, nós vamos também jejuar também durante esses 3 dias com 3 noites, sem comer e sem beber. Tudo isso, irmão, por causa de quê? De uma causa. Aleluia. Por causa de uma causa, por causa do povo de Deus, por causa desse reino de Deus, ela decidiu pagar um preço. Ela decidiu fazer algo, se levantar para que o povo de Deus fosse salvo, através do jejum, através da oração. E em seguida, depois de 3 dias, ela se levanta e aparece até o rei. E a palavra diz que naquela época, se a mulher do rei ou a rainha, seja qual delas, aparecesse na frente do rei sem ser convocada, irmão, seria morta. Você teria coragem de descer nas maiores bocas de fogo por causa de alguém? Ou de passear meia-noite, né, verdade? 2 horas da madrugada, 3 horas da manhã, fazendo visita na casa das pessoas, sabendo que a rua é perigosa, sabendo que tem assalto.
amém, todo mundo queria uma palavra, todo mundo queria uma responsabilidade. Hoje nós chega perto das pessoas e aí, não sei dizer não, tem pastor, não sei nada, está na brincadeira ali sentado, está bom mais. Isso se chama egoísmo. Eu estou bem, eu sou um jovem rico, não é isso? Está vendo o rapazinho? Ali atrás, né? Eu já estou bem, sou rico, vivo bem, estou sossegado, então eu não preciso entregar toda a minha riqueza para dar para os pobres e viver uma vida buscando as pessoas. Eu estava ali atrás, eu disse, daqui a pouco o rapaz vai chegar o sermão que eu estava planejando. E ele começou a falar, né? Sobre comodismo, sobre aquilo onde nós se acomodamos. E muitas das vezes é verdade. Né? Nós se acomodamos, ficamos à vontade, estamos bem. A igreja vizinha, minha casa aqui, eu posso chegar até 10 minutos atrasado no ouvido. Pertinho, né? Estou ouvindo. Causa, irmão. Esther decidiu por uma causa, pelo reino. Ela decidiu arriscar da sua própria vida. Né? Não teste Deus não, irmão, não teste. A Bíblia diz que é pecado, testa Deus. Mas, quando você puder, faça. Se Deus te direcionar, faça. Aleluia. Se o Espírito Santo está dizendo faça, faça, irmão. Glória a Pode Deus. fazer. Ele não vai ter problema nenhum. Vou falar algo rapidinho para não dar utilidade. Aquele que quiser anotar aí, 1 Reis. 1 Reis 3, 5, 12. 1 Reis 3, do 5 ao 12. Nós vamos já falar sobre isso. Mas, há um tempo atrás, nós passamos pelo desafio. A piedade conhece ele. Sobre o desafio de Goliat. E aí a liderança chegou para mim e disse assim, olha, você não é capaz de dar a sua casa? O que é que você tem de valor? Eu tenho valor na minha casa. E ele disse, você tem coragem de dar essa casa dele? Não, sabe? Cabeça. E aí eu disse assim, eu tenho sim. E eu peguei a chave da minha casa e entreguei. Amanhã nós vamos estar lá. Você vai ter que passar a casa. Pode ir. Eu dei para lá. Bora só no mar de baixo, pega essa faca assim lá na frente. Eu chegar em casa, deu trabalho, mas eu não disse nada. Já dei para lá. Ainda bem que na época era só um teste, não foi mesmo. Depois o líder chegou e disse, não, estava só. Era só um teste, era uma. A gente não tem nada dentro dele, não. Mas irmão, mas tinha gente que cantava, segurava, chorava, era briga lá no luto, não é verdade? Era guerra, mas era temeroso, viu? Mas por causa da obediência de Deus, ele abençoou a minha vida. Eu não vou dizer que você faça isso, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Jamais eu vou chegar aqui no culto e pedir em casa de ninguém. Né? Mas infelizmente tem alguns líderes que é meio invocado e fazem mesmo. E aí, em 1 Reis 3, né, 5, 12, fala sobre Salomão. Deus chega até Salomão no sonho e diz, olha, Salomão, pede-me o que quiser, eu vou derramar sobre você, vou te darei nessa noite. E Salomão, ele pede algo que surpreendeu o coração de Deus naquele momento. Ele disse, eu não quero mais, eu não sei, sabedoria para cuidar do teu povo, para cuidar da causa do Senhor também. Eu só quero que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do teu povo, administrar esse reino, sabe, julgar o povo com inteligência, com sabedoria. É isso que eu quero. Aí a primeira palavra é sobre o quê? Reino de Deus, não é isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Tem quando ele diz, ó, quero uma vida eterna, não quero morrer mais. Mas ele disse, não, Senhor, para esse pequeno homem, na época, Salomão era uma criança ainda. Para esse pequeno homem, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. E Deus disse, por causa disso, a palavra diz que Deus se alegrou com o pedido de Salomão. Por causa disso, Salomão, porque tu me pediu sabedoria para cuidar do teu povo, eu vou te dar sabedoria. Muita sabedoria. Aleluia. Mas também eu vou acrescentar outras coisas. Glória a Deus. Eu vou te acrescentar riqueza e vou acrescentar também paz no teu reino. Aleluia. Enquanto tu tiver dias dentro desse reino, haverá paz. Aleluia. E o reinado de Salomão durante 40 anos foi um reinado de paz. Salomão nunca entrou numa guerra com ninguém. Sempre ele teve um reinado de paz, sempre foi um reino rico e próspero e cheio de quê? Sabedoria. As pessoas vinham de longe para ouvir os conselhos de Salomão. Então, Salomão decidiu entrar na causa de Deus, cuidar do povo dele, cuidar do reino dele, cuidar da sua, sabe, eu posso dizer assim, era da imagem de Deus aqui na terra. E Deus acrescentou na vida dele, porque ele decidiu cuidar do reino, ele decidiu cuidar daquilo que era de Deus. E Deus acrescenta muitas coisas, causas, irmãos, causa. Eu lembro que eu era pastor e estou numa causa. O Reinaldo está aqui, eu falo só tudo. Então eu quero ter uma casa. Ela orava pela minha casa para eu vender e eu orava pela dela. Eu acho que ela nunca nem percebeu isso, ela vai saber hoje. Ela orou e eu orava. Ela orou e eu orava. Aí a minha casa foi vendida primeiro. E lá, a pastora até aproveitar, eu chamei ela para ser a minha. Mas aí, essa semana eu orando a Deus e estava lembrando disso aí. E eu disse, foi engraçado, a minha foi vendida primeiro, depois a minha. E aí namorou um mundo de aluguel em alguns lugares, para que depois se estabelecesse o seu lar, a sua casa. Aí tu já percebeu o que é a tua casa hoje? Então Deus sabia exatamente qual era a causa que era necessária. Aleluia. Se ele tivesse dado naquela época, ele poderia estar vindo por lá mesmo. Né? Aí Deus fez o quê? Ficou uma casa, e essa casa se tornou casa de Deus. Então a causa para o qual Deus queria entregar na vida dela para que o reino dele fosse estabelecido. Ela ia receber a bênção, mas também Deus ia estabelecer o seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Isto é causa. E por isso que Deus abençoou a vida dela devidamente. Ela vendeu uma fazenda lá e comprou uma casa comigo. E ela até hoje não tem, não foi. Mas agora você entendeu. Porque era necessário estabelecer o reino de Deus. Salomão lutou pelo reino, queria cuidar do povo, Deus abençoou. Esther lutou pelo povo, Deus abençoou a vida dela. Aleluia. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estabelecendo o reino, sabe? Porque nós, pastores, nós líderes, nós irmãos de igreja, lutamos por essa causa. Quando nós entramos nesse lugar, ou se
A Bíblia diz que Moisés se ajoelhou e foi buscar a direção de Deus. E Deus disse: Moisés, passa na frente, chama alguns anciões, passa na frente do povo, e eu vou estar te esperando numa rocha. Chegando nessa rocha, você fala em uma rocha, para que ela brote água para o povo. E Moisés subiu com os anciões, mas Moisés estava irritado por causa do povo, por causa da angústia, por causa da murmuração. Moisés chega irritado na rocha, e em vez de falar com a rocha, Moisés bate na rocha. E a Bíblia diz que ele bate 2 vezes com o cajado na rocha. E a água joga. O milagre acontece? Acontece. Olha só o importante. Você toda até um dia está fazendo as coisas com raiva para Deus. As coisas podem acontecer? Pode sim. Porque é por uma causa. O povo precisava de água. O povo precisava da água e era necessário um milagre acontecer. Mas uma frase que era bem nítida, que sabe, a água saiu, o povo aplaudiu Moisés. Eu acho que, eita, Moisés é o cara. Glória a Deus! Aleluia! Mas aí a palavra principal diz assim: olha, Moisés, por que tu não acreditasse em mim, por causa, sabe, que tu não passou dessa milagre para o povo? Você não vai guiar esse povo para a terra a qual eu te dei. As pessoas receberam a bênção, o povo recebeu a bênção, mas Moisés, ele foi cortado da bênção. A Bíblia relata que Moisés viu a terra prometida com seus olhos, bem de longe, tão linda, irmão. Cada cacho de uva, a terra que manda leite e mel. Bem próximo de eu alcançar ela, mas eu não posso. E um abismo. Porque Moisés decidiu fazer diferente daquilo que Deus tinha falado. Então, era uma causa. Deus era necessário Moisés guiar o povo de Deus. Essa causa do reino de Deus é necessário, irmão, cada um de nós guiar as pessoas, guiar uns aos outros, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Jesus diz assim: eu amo uns aos outros assim como eu vos amei. Existem causas, existe justiça de Deus. Assim como a pastora Piedade pregou a semana passada. Existem causas que têm justiça também. Mas é Deus que justifica o justo. Não é você que deve se justificar, mas é Deus que, sabe, que justifica. É Deus que diz. Moisés perdeu a bênção porque ele decidiu desobedecer a Deus. E ele perdeu. E o povo recebeu. O povo recebeu a bênção. O povo recebeu a água e uma próxima sede. Mas ele perdeu a terra prometida. Ele perdeu aquilo que ele tinha de garantia para ele. Quando não esperaram, ele não esperou. Moisés foge para o Egito 40 anos. Depois volta, irmão, depois de 40 anos depois. Ele volta para o Egito, pega o povo e ainda passa mais 40 anos andando no deserto. 80 anos de luta. E não alcançou a sua bênção. Não chegou à terra. Aquilo que ele tanto sonhava. Foi para um lugar bom, porque Deus levou ele lá para o céu. Mas o que ele queria tanto almejar aqui na terra, conquistar aqui na terra, ele não conseguiu chegar. Por causa da causa de Deus, ele fez de uma forma diferente. Então, o reino de Deus é uma causa, irmão. Nós estamos numa causa de juntos. Eu sempre falo sobre isso, que se todas as igrejas fossem unidas, irmão, o mundo já teria sido alcançado. Mas o egoísmo, o machismo, as pessoas não fulano, Bertano, não se unem com ela, porque é a igreja tal, é a igreja fulano e tal. Não, irmão, nós somos um reino. É um só reino, é uma só justiça e um só Deus.
dias lá em Califórnia. E não todos os dias, irmão, porque não está sendo fácil. Porque eu vou carregar sozinho mesmo, de verdade. Sozinho. Nas minhas orações, nas minhas lutas, nas minhas ministrações, nas minhas guerras, e nos propósitos. Não tem sido fácil para mim. Por quê, irmão? Porque pessoas não querem mais liderança. Pessoas não querem mais ministrar pessoas. Pessoas não querem mais cuidar de pessoas. Eu não vejo mais discípulos dizendo assim, olha, eu tenho uma pessoa ali, eu vou cuidar dela. Eu vou separar um casal e vou investir naquele casal. Vou fazer visita, vou orar por eles, né? Vou mandar mensagem no WhatsApp, vou convidá-la para ir à igreja, vou convidá-la para vir numa célula. Sabe, eu vou tirar aquele 10 reais do meu bolso, vou comprar um insumo, 10 pão, eu vou lá ver os santos de matar. A gente nunca mais ouviu. É muito difícil pessoas fazendo isso. Rei, é fácil, irmão? Não, mas é uma causa. O jovem rico poderia, né? Ele já está cansado, mas já estou acomodado, né, irmão? O acomodismo. O comodismo, então Moisés, ele perdeu a sua bênção porque ele não fez as coisas da forma que era para ser feita. E Moisés perde a terra porque não decidiu. Esther decidiu salvar o povo, decidiu pagar um preço até arriscar a sua própria vida. Salomão decidiu cuidar de um reino que estava falido na época. Quem lê lá a história lá, em 2 Samuel, lá na frente, depois que Davi sai, a Bíblia diz que o reino de Israel estava, estava ruim, a grana estava pouco, o povo estava passando necessidade. E a Bíblia fala de um desafio que Salomão fez. Depois eu quero falar outro versículo para a gente estar encerrando. A Bíblia diz que Salomão chega, assume o reino, Deus dá sabedoria. Ele assume o reino e antes desse sonho com Deus, o povo chega até Salomão e diz, olha, o povo está passando necessidade, o povo está passando fome, a terra está seca. E o que a gente temos é 1000 bois. Temos 1000 bois. Eu ia falar um versículo para vocês agora, mas eu não estou lembrado. Não vem a mente. Você tem que ver agora, mas depois vocês procuram saber. Eu não estou lembrado agora de cabeça. E nem eu vou tentar lembrar, senão eu vou perder o foco. Tem 1000 bois. O que nós podemos fazer? Diz os anciões, ou o jovem Salomão. Mataremos esses bois, vamos comer todo mundo, todo o povo de Israel, e depois pereceremos, vamos passar necessidade. Porque eles estão indo. Aí a sabedoria de Salomão, menino, mas que tinha aprendido com seu pai Davi, com certeza, alguns estatutos do Senhor. E ele diz, não, nós não vamos comer esses bois. 1000. Não comeremos esses bois, mas faremos 1000 holocaustos a Deus. E a Bíblia diz que eles sobem no monte. E 1000 fogueiras são levantadas para colocar os bois para ser queimados. Eu creio, imagine 1000 bois, um boi de sangue, não é? 1000 sendo mortos. E a Bíblia diz que Salomão, como rei, oferece 1000 bois ao Senhor. Em cima daquela montanha. Aquilo que eles dizem, eles oferecem ao Senhor. Eles dão de holocausto a Deus. E nessa mesma noite, quando Salomão vai dormir, é onde Deus aparece em sonho e diz assim: pegue o que quiser, eu te darei. Por causa de quem não é sacrifício. O sacrifício de uma criança move o Deus dos céus
passa mais necessidade, por causa de alguém que se levantou por uma causa justa. Então, por uma causa, por muitas causas, nós nos colocamos de joelhos, não é verdade? Se coloquem de joelhos por uma causa. Se coloquem de joelhos por causa desse ministério, irmão, que tem abençoado a vida de vocês e a vida de outras pessoas também. Aleluia! A gente foi para Nova Cruz junto com os pastores. E a gente vê, né, irmãos, o quanto as pessoas de lá se alegraram com eles dois. Sabe por quê? Porque tem recebido bênçãos através da vida deles. Aleluia! A gente passeou lá um pouco, em algumas casas lá visitando. E a gente vê a alegria das pessoas. Por causa de alguém que se levantou por uma causa para tentar ajudar. Mas tem causas que muitas das vezes nós temos que ficar felizes porque Deus disse não. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versos 19 até o 20, fala do rei Davi. Esse versículo eu quero abrir junto com vocês. 2 Samuel, então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa, entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Olha só. Davi, nesse momento, ele estava triste. Porque a mulher a qual ele tinha pegado na época lá, Batseba, tinha engravidado de um filho. E Deus disse assim: olha, esse filho ele não vai nascer. E a mulher passou mal, ficou doente com a criança no ventre. E Davi, ele, no texto, se você ler mais atrás, eu não vou me prolongar, mas diz que Davi se prostrou-se no chão e começou a buscar Deus, a adorar o Senhor e pedir, interceder por essa criança. Depois de 7 dias de jejum, lançado ao pó, a Bíblia relata nesse versículo onde eu acabei de ler, diz assim: a criança morreu. E os homens e mulheres dos céus ficaram com medo de contar para Davi. E aí Davi percebeu que as pessoas falavam baixinho, para que ele não ouvisse, e ele se tocou e disse: a criança morre, né? Esse a criança morreu. E a Bíblia diz assim: ele se levantou, se lavou, colocou a sua roupa, subiu ao templo e foi adorar a Deus, foi adorar o Senhor. E se alegrou e depois lavou o seu rosto e comeu. Mas abaixo disse que as pessoas ficaram olhando para ele e disse: oxe, há 7 dias atrás esse homem estava no chão se lamentando, chorando, intercedendo pela criança, e de repente ele se levanta, do nada, na alegre, vai adorar a Deus, se unge, se levanta e vai, continua, claro, irmão. É dessa forma que aquilo que eu falei no início, quando nós temos maturidade, essa maturidade ela é alcançada em nossas vidas. Aleluia! E aí, sabe aquela causa que eu falei, que é a nossa causa muitas das vezes? Quando ela não é alcançada, irmão, quando Deus dá um não para você, aí você tem que ter maturidade suficiente para continuar adorando a Deus.
Deus da mesma forma. Aleluia. Aleluia. Causas. Se Deus também deu um não sobre alguma causa sua, irmão, continue adorando a Deus. Aleluia. Quem sabe essa causa aí que você tanto pensou ia ser bênção para você, não era. Aí Deus disse, não, essa aqui não. Mais na frente eu vou me dar algo melhor. Aleluia. E aí Davi recebe outro filho do Batseba chamado Salomão, a qual nós acabamos de falar dele. E esse filho se tornou bênção, se tornou rei de Israel. Aleluia. Uma bênção gerada por Deus, sabe? Com sacrifício com o Senhor. Então existem causas em que nós estabelecemos em um reino, que é o reino de Deus. Deus sabe exatamente daquilo que você precisa, daquilo que você quer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, Deus vai ser aquele que vai estabelecer em você. A pastora decidiu colocar no seu coração fazer o reino de Deus, fazer as células da época como liderança. Mas Deus já tem um propósito maior, olha, vai comprar uma casa, mas um dia ela vai ser meu reino. Aleluia. Para mim já não foi da mesma forma, eu comprei a casa, a casa. Mas a casa, no máximo, ela se tornou um local de célula. Deus não me estabeleceu um local, um reino dele para mim. Mas colocou na vida deles. Mas seja bênção. Aleluia. E o bom não faz parte desse reino. Glória a Deus. Mas Deus me Aleluia. abençoou da mesma forma, abençoou eles da mesma forma, abençoou a família delas da mesma forma, e continua abençoando famílias que estão vindo desse lugar. Aleluia. Continua, sabe, mudando a vida de pessoas, tocando, assim como mudou a vida deles também, tem alcançado outras pessoas, mudou a vida de várias outras pessoas, e de alguns que estão mirando que ela sabe quem é, e até hoje tem a vida mudada, transformada, por causa de uma causa. Aleluia. Essa causa eu me pus de joelho. Você tem lutado, irmão, por esse ministério? Você tem pedido a Deus para que Deus realmente levante homens e mulheres neste lugar e faça a diferença. Aleluia.
falar, pastores, se não estabelece o reino, se não tem coragem de fazer um discípulo, não tem coragem de chamar alguém para vir na igreja, e não tem coragem de subir ao ponto de pregar uma mensagem do Senhor. Ah, não vou não. Não, irmão. Deus já estabeleceu o reino sobre você. Aleluia. Cada um de nós tem um ministério aqui dentro. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Eu há pouco falei no ministério do meu público quando ele está fora. Porque se ele fácil, mano, é eu sozinho, é ele, Deus e mais ninguém. Eu tenho que ministrar na terça-feira, eu tenho que ministrar no domingo, eu tenho que me circular sozinho, eu tenho que orar, dizer sozinho. Graças a Deus eu tenho que resolver a hora comigo. Mas o ministério tem carregado sozinho. E não tem sido fácil. Domingo agora nós saímos da Vanguarda, lá para a carreira, vim de lá para cá, cheguei aqui já é mais de 6 horas da noite, só vim tomar banho, só vim tomar uma roupa. Mudei aqui, peguei o pessoal que me fui também. Cheguei lá, já era 7 horas da noite. O mundo era 6, eu cheguei de 7. Eu disse, pai, vou mais um pouquinho. Porque eu decidi estabelecer o reino. Eu tenho que lutar para aquele reino. Tem domingo lá só dá 2 pessoas para ministrar. Mas é um reino. A gente tem que olhar pela fé. A pastora de vocês dizia, passa todo mundo para cá. Tudo vazio, gente. Mas é porque ela, pelos olhos da fé, irmão, quer ver esse lugar também cheio. Aleluia. E assim como eu tenho profetizado lá no Ministério Casa de Deus, Senhor, tem 30 cadeiras lá no Reino do Deus. Tem domingo que dá 5 pessoas, tá? Faltam 25. E Deus, mas eu peço ao Senhor que esses 25 cheguem. E eu peço ao Senhor que esse ministério Aleluia. Glória a Deus. eu peço a Deus que esse lugar não tenha nem espaço para as pessoas ficarem. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez ajudar o ministério dele aqui a quebrando essa parede aqui. Fazendo ele crescer. Glória a Deus. Porque o ministério não é meu, é de Deus. O reino é dele, a causa é dele. Nós estamos aqui para se estabelecer com ele. Glória a Deus. Ele te abençoa, ele te ajuda, ele dá unção, ele dá poder, sabedoria para que você conduza o ministério. Então se ponha, irmão, no joelho por essa causa. Glória a Deus. Esse ministério aqui pertence a vocês. Deus levantou o pastor Bernardo, o pastor Ricardo como liderança, mas o ministério é de todos vocês. Aleluia. Vocês pertencem a esse lugar. Vocês nasceram nesse lugar. Eu olhei do ciclo também. Porque foi muitos anos, irmão, nesse barril. Foi muitos anos de oração aqui nessa hora. Eu me lembro muito bem. Nós oramos muitos desse lugar. Muitas das vezes o rosto no chão, pelado em terra. E um dia eu não me esqueço não. Não sei se a pastora lembra, eu estava mesmo nesse lugar. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava mesmo aqui. Mesmo nesse lugarzinho. Havia uma fluente de água, na minha visão. E eu disse que esse lugar seria um lugar de manancial várias vezes. E que pessoas seriam. Glória a Deus. Um dia ele me mostrou que esse lugar seria um ministério, seria uma igreja. Glória a Deus. Está aqui. E pessoas estão aqui. Pessoas têm sido alcançadas nesse lugar há anos. Há anos. Mas Deus estabeleceu esse ministério sobre cada um de vocês. O ministério guardiano não é só do pastor Reinaldo e do pastor Pedro, não. É de todos os guardiões. Aleluia. Glória a Deus. Deus estabeleceu esse reino para cada um de vocês. E se vocês colocarem no coração de vocês essa causa, esse reino, essa justiça aqui, esse lugar vai crescer, vai avançar, vai crescer.
aleluia. Todos que conhecem abençoar. Aleluia. Deus vai fazer você evoluir, irmão. A gente não está debaixo não. Glória a Deus. Quando nós começamos a ir para o ministério, quando Deus nos chamou, a gente estava na bicicleta reta da sua casa. A porta da patroa, mas a outra que eu via lá, pegava toda a melada de lama lá no ministério, na chuva. Quantas das vezes nós vimos de pé, de madrugada, pagando um preço, para que hoje nós pudéssemos estar na forma que nós temos, com maturidade, um pouco de maturidade. Porque nós não precisamos. Então peça a Deus que essa maturidade chegue na vida de vocês. Aleluia. Ah, eu sou jovem, pastor Jair. Mas eu sou jovem demais. É com você mesmo que Deus está falando. Não diga eu sou jovem demais. Diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu posso tudo em Deus. Pague um preço agora. Para que quando você chegar na velhice, irmão, você se tire bem. É melhor pagar o preço quando é jovem, depois de velho já fica mais difícil. Eu falei para vocês, eu vou lá aqui para eu subir de novo, já estou cansado, sabe que subir desse aqui, não entendi. Vou dar um menino desse aqui, ele só tem ele, dá um para aqui, essa é porque ele está vivinho, está forte, cheio de gás, cheio de sabe, de novo. Então, por causa dessa causa, por essa causa eu me ponho de joelho. Sétimo dia de campanha. Sabe que essa palavra ela possa ficar no seu coração. Sabe, o que eu quis, o que eu pedi a Deus foi que Deus mostra o que eu posso falar sobre causas. E Deus estabeleceu dentro do meu coração para que cada um de vocês, guardiões, se levante por essa causa. Se levante por esse ministério. Se levante por esse reino que Deus estabeleceu em cada um de vocês. Assim como Esther, assim como Salomão, assim como Moisés, assim como Davi. Esses versículos são representações daquilo que nós possamos fazer dentro do ministério. Vai chegar a hora que Deus vai dar as vitórias, assim como Esther. Vai chegar a hora que o povo vai receber, assim como foi com Moisés. Assim também Deus vai derramar sabedoria na vida de vocês para que vocês Aleluia. Glória a Deus. assim como foi em Salomão. Mas também assim como foi com Davi, também chegará os planos também. E vocês têm que estar preparados para esses planos. Isso são representações daquilo que nós possamos caminhar com Deus. E esse ministério é o ministério de Deus. Deus colocou